Olá, alunos e alunas. Vamos para mais uma videoaula. Desta vez a gente vai falar sobre o fim da escravidão. A gente já comentou isso um pouco quando falamos sobre a questão do trabalho no Brasil colonial, e agora a gente vai dar mais uma reforçada neste assunto. O fim da escravidão no Brasil, quando a gente trabalha com a história tradicional, costuma ser identificado com a Lei Áurea, né, aprovada, assinada em 1888, em 13 de maio. E aí, esta perspectiva histórica, ela criou o mito da princesa Isabel enquanto a benfeitora, enquanto aquela que libertou os escravos. Então, eu estou começando aqui com esta lei, não é? Na verdade, um recorte de jornal aqui onde está expressa a Lei Áurea. Esse recorte do jornal Gazeta de Notícias da segunda-feira, 14 de maio de 1888, portanto, um dia após a assinatura aí desta Lei Áurea. E aí, vem dizendo assim: a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Então, a gente tem uma lei que tem apenas 2 artigos bem sintéticos para pôr fim à escravidão no Brasil. E, por muito tempo, o fim da escravidão esteve associado a esta lei, a esta data e, principalmente, a figura da princesa Isabel. Não é? Nem se reporta ao fato de que foi a Assembleia Geral, ou seja, os deputados, que decretaram e ela assinou, no caso, sancionou, né? Mas será que o fim da escravidão ele esteve relacionado apenas com a ação, né, do Senado, com a ação da princesa Isabel? O que é que a gente pode colocar mais, né, nessa história aí? A história mais recente, ela costuma trabalhar com mais fatores, não apenas com um fator, tampouco quando este fator é na figura de uma pessoa personificada. Então, a gente vai pensar uma história mais ampla, com mais questões, com mais motivos que levaram ao fim da escravidão. E aqui tem a foto, né, da princesa Isabel, onde ela aparece aqui nessa missa, né, ao lado, foto da missa realizada em 17 de maio de 1888, no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, para celebrar o fim da escravidão no Brasil. Então, uma outra perspectiva histórica também coloca o fim da escravidão associado às pressões da Inglaterra para que ocorresse o fim da escravidão no Brasil. A Inglaterra havia vivenciado a Revolução Industrial, né? Na verdade, se iniciou lá na Inglaterra, como a gente já estudou, e a Inglaterra já havia, no caso, abolido a escravidão também do seu país e de suas colônias. E aí a Inglaterra queria também que o Brasil abolisse a escravidão. Mas o que estava em jogo? Né? Uma grande pergunta. O que é que estava em jogo? Será que era só o interesse humanitário, né? A questão da preocupação com os negros? Ou será que existiam outros interesses? Então, nesta questão das pressões inglesas, costuma-se dizer que o sistema capitalista que se desenvolve a partir da Revolução Industrial, né, ele se efetiva mais a partir disso aí, ele é incompatível com a escravidão, porque no sistema capitalista você precisa comprar, então é baseado no lucro, e escravo não teria dinheiro para comprar, então era preciso ter um trabalho assalariado para que essas pessoas tivessem um salário para poder movimentar a economia, né, para eles poderem comprar os produtos das fábricas, né? E, além disso, na questão da Inglaterra também existia o fato de que a Inglaterra já havia abolido a escravidão nas suas colônias, lá nas Antilhas, que produziam açúcar. E aí, como o açúcar lá produzido com trabalho assalariado, ele se tornou mais caro. E o Brasil, produzindo açúcar com o trabalho escravo, produzia mais barato. Então, existia uma concorrência aí, de certa forma, desleal, vamos dizer assim.
e a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão aqui na sua colônia. Aliás, aqui já o Império, né? E a situação do Brasil, né? O Brasil, onde acabaram de virar império, né? Quando proclamou a independência, em 1822. Então, o Brasil dependia do apoio dos escravocratas, né? Dos fazendeiros escravocratas, e aí ficava difícil de o imperador abolir a escravidão no Brasil, também devido a essas pressões internas. Então, isso não era interessante naquele momento, mas havia a pressão inglesa. E diante dessas pressões, houve a Convenção de 1826, onde o imperador, Dom Pedro I, ele assinou essa Convenção de 1826 e decretaria o fim do tráfico negreiro em 3 anos. Então, ela foi aprovada em 1827, na verdade. Então, em 1830, não poderia mais traficar escravos para o Brasil. Porém, a gente observa esse gráfico aqui, o que aconteceu? Os escravocratas que já sabiam, os traficantes de escravos já sabiam que iria ser proibido após 1830. Então, aqui em 1829, tem um aumento muito grande no tráfico de escravos. Interessante a gente ver o total aqui, 4.864.374 pessoas. Então, houve um aumento muito grande, depois houve uma queda com a proibição, mas depois retornou novamente o tráfico de escravos. E em 1845, tendo em vista que a medida tomada pelo Brasil de proibir o tráfico em 1830 não estava sendo respeitada, então a Inglaterra aprovou uma lei chamada Bill Aberdeen, que esta lei autorizava os navios ingleses a apreenderem navios negreiros, inclusive na costa brasileira, no Atlântico. Então, mediante esta lei, vai haver a aprovação de outra lei para proibir o tráfico de escravos no Brasil. E aí a gente vem para uma outra via de a gente pensar o fim da escravidão, que é através da via legal, das leis aprovadas que foram extinguindo a escravidão a longo prazo, né? Aos poucos. Então, as vias legais. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, definitivamente, não é? E acompanhada desta lei, depois ocorreram diversas ações de fiscalização para fazer o cumprimento desta lei. Em 1871, a lei do ventre livre, que declarava livre os filhos de escravos, os filhos e as filhas de escravos que nascessem após esta lei. Então, eles seriam livres. Porém, existiam algumas condições para esta liberdade. O senhor, ele poderia ainda continuar usando o trabalho do escravo, explorando o trabalho do escravo até os 21 anos de idade. Ou o escravo poderia ser liberto aos 8 anos de idade, mas teria que pagar 600 mil réis de indenização ao senhor. Então, existiam essas ressalvas na lei do ventre livre. Não era assim de imediato. Então, veja como as coisas nesta via legal, elas vai acontecendo assim, em passos muito lentos. Em 1885, a lei dos sexagenários, que declarou livre os escravos maiores de 60 anos. Porém, também tinha uma ressalva nesta lei que dizia também que o escravo ainda precisaria trabalhar mais 3 anos para o senhor como forma de indenização. Então, uma grande questão aqui, nestas leis aprovadas, era sempre que os escravocratas queriam uma indenização, né? Vejam só, né? Interessante, né? Como que alguém escraviza e ainda quer uma indenização para poder libertar o escravo, né? Mas era o pensamento da época, né? Hoje a gente acha isso totalmente absurdo, né? E é absurdo, mas na época não era o pensamento das pessoas da época. E, por fim, a Lei Áurea, como a gente já falou, em 1888.
Esta lei dos sexagenários também tinha uma outra questão, porque ela beneficiou poucas pessoas, tendo em vista que poucos escravos chegariam aos 60 anos. Aí vamos aqui para uma outra forma de pensar o fim da escravidão no Brasil, que é através das lutas pela liberdade. Então, até o momento, a gente tinha pensado o fim da escravidão através da ação dos próprios escravizadores ou dos governos. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva e pensar o fim da escravidão também através das lutas dos próprios escravizados e também de pessoas livres, pessoas comuns também, intelectuais, da sociedade como um todo. Então, é nesta via que a gente vai também pensar o fim da escravidão. Então, primeiramente, a gente deve pensar a resistência dos escravizados. Então, desde o início da escravidão, que os escravizados resistem à escravidão de diversas formas, através de fugas. Então, a gente pode se perguntar, quando o escravo fugia, ele ainda era escravo? Então, é uma pergunta muito interessante, assim, bastante profunda e filosófica. Por quê? Porque para ele, para o escravo, ele não era mais escravo. E, de fato, ele não estava sendo, na prática, ele não estava sendo mais escravo porque ele não estava trabalhando mais como escravo. Mas, na visão dos escravizadores, ele ainda era escravo e estava fugido e precisava ser capturado. Então, é uma grande questão aí para a gente pensar. Se a gente pensa o fim da escravidão, quando é que acontece o fim? O fim vai acontecendo em diversos momentos, nas diversos meios de fuga que esses escravos encontraram para sair desse sistema. Então, a escravidão não reinou absoluta o tempo todo, não. Então, por exemplo, em um quilombo, os escravizados, né? Os negros que estavam lá no quilombo, eles não eram mais escravos, eles eram livres. Então, a liberdade, ela veio através de diversas formas, de diversos momentos ao longo desse processo. Então, a gente pensa primeiro isso aqui, a resistência dos próprios escravizados. Depois, a gente pensa no movimento abolicionista, que começou a crescer principalmente a partir de 1870. Então, surgiram muitas associações abolicionistas que reuniam pessoas, tanto ex-escravos como pessoas livres mesmo, como brancos, quanto negros, intelectuais. Então, eles se reuniam nessas associações para se mobilizar em favor do fim da escravidão. Então, eles mobilizavam, por exemplo, apresentações artísticas, comícios, palestras, panfletagens. As apresentações artísticas eram um ponto forte, porque tornou-se comum nos shows, por exemplo, nos shows de música, os cantores, eles fazerem uma certa, vamos dizer assim, uma certa cerimônia de libertar escravos, entregar cartas de alforria em meio àquele show. Então, as pessoas que estavam assistindo aquele show ficavam extasiadas, né? Era aquele momento de glória, de gritos de viva a liberdade. Então, os shows artísticos organizados pelos abolicionistas, eles conseguiam mobilizar a opinião pública e também conseguiam arrecadar fundos para comprar cartas de alforria. E tinha a via judicial também, onde diversos advogados, eles atuavam em defesa dos escravizados, muitas vezes tentando conseguir a carta de alforria, tentando encontrar alguma brecha na lei ou alguma situação ilegal que aquele escravizado estava sendo exposto, para conseguir na justiça o fim da escravidão, ou seja, a liberdade daquele escravizado. Também os jornais atuaram bastante, a propaganda anti-escravista, né, a propaganda abolicionista, ela foi muito comum nos jornais. Então, os jornais lançavam artigos em favor da abolição. E aí o debate chega também à política, lá no Senado, apesar de grande parte, né, encontrar grande resistência por grande parte dos políticos, mas o debate estava lá, acirrado, e grande parte das leis que acabaram sendo aprovadas
apesar dos pesares, foi em virtude desse debate. E, em meio a essa lentidão dos políticos em acabar com a escravidão, teve início a desobediência civil também. Então, era muito comum as pessoas ajudarem os escravos a fugirem, incentivarem, ajudarem nas rotas de fuga, esconderem em casa esses escravizados que fugiram. Então, é uma situação de desobediência civil. E as fugas tornaram-se cada vez mais constantes, as fugas em massa. Então, com a popularização, com o grande apoio que a causa abolicionista estava tendo, os escravizados, eles se tornavam mais encorajados a fugirem. Então, eles fugiam, alguns iam para quilombos, outros ficavam nas cidades em meio a outros negros libertos. Isso porque nos anos anteriores, né, nos anos que antecederam a abolição definitiva, né, da escravidão, o número de escravizados era menor que o número de negros livres, ou seja, existiam já mais negros livres do que escravizados. Então, daí que a gente discute realmente a importância da Lei Áurea em acabar com a escravidão, sendo que já existiam uma grande quantidade de negros que não eram mais escravos. E aí chega a uma situação insustentável. Então, o país estava empolvoroso, estava muito dividido, a questão estava muito polêmica e corria o risco de ocorrer uma revolução de escravos, como ocorreu no Haiti. Então, isso era um grande temor das elites, não é, do governo. Poderia também acontecer uma guerra civil, como aconteceu nos Estados Unidos, dado o quanto o debate estava polêmico no Brasil, o quanto esta causa estava mobilizando muitas pessoas. Então, é em meio a toda esta situação, todo esse conjunto de coisas que a gente vai entender o fim da escravidão. Então, nessa situação insustentável, a gente vai dizer assim, quando o jogo já estava perdido, então, o governo deu o jogo por perdido, né? E aprovou a Lei Áurea, né? O Senado aprovou e a Princesa Isabel sancionou esta Lei Áurea. Mas aí, como vocês viram lá no início, é uma lei bastante sintética, que tem um parágrafo que diz que acabou a escravidão e tem outro que diz que revoga-se as disposições em contrário. Então, não existe, esta lei não é acompanhada de nenhuma medida de indenização para estes escravizados, nenhuma medida de emprego, de ver como seria reinserir esses ex-escravos na sociedade, nenhuma medida para oferecer terras, como os abolicionistas, eles queriam, né, uma reforma agrária após o fim da escravidão, mas não houve nada disso, né? E quando a gente compara com a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, que era cheia de porém, vamos dizer assim, eram leis cheias de ressalvas, né, com indenização para os escravocratas, e aí a gente entende o quanto é difícil a luta por direitos, né, o quanto a sociedade menos favorecida muitas vezes não tem os seus direitos realmente alcançados. Então, foi uma libertação dos escravos, já numa situação que não dava mais para se manter, e, além disso, sem nenhuma medida reparadora de reinserção desses negros na sociedade. E já partindo aqui para finalizar esta videoaula, então vamos questionar um pouco, né? E o que temos com isso? Então, uma pergunta, né, assim, reflexiva. O que é que a gente tem com isso, né? A gente estudou a abolição, né, o processo abolicionista aqui no Brasil, mas o que é que a gente tem a ver com isso? E daí, não é? E o que é que a gente pode fazer? O que é que esse conhecimento, o que é que esse estudo, ele traz para a gente? A gente aprendeu isso, estudou, é só para a gente saber mesmo? A gente precisa buscar uma forma de dar significado a isso que a gente aprendeu. Então, que essa pergunta aqui, o que é que a gente tem com isso? Então, primeiro, o passado não pode ser modificado, isso a gente já sabe, mas o presente e o futuro, sim. Então, o que a gente tem com isso é que quando a gente estuda a história, aí a gente vai relacionar com o presente,
para a partir daí a gente poder mexer nesse presente, poder mexer no possível futuro, construir um futuro diferente. Então, outra coisa que a gente vai fazer a partir do estudo dessa realidade da escravidão no Brasil e de como foi o fim da escravidão é abandonar o discurso de passividade. Então, quando a gente diz que a princesa Isabel libertou os escravos, então os escravos eles são passivos, eles foram libertados. Ou seja, é como se eles não tivessem feito nada para conseguir a liberdade. Foi uma dádiva da princesa Isabel que é muito boa, foi muito boa e libertou os escravos. E aí a gente sai desse discurso da passividade e a gente vai para um discurso em que os escravizados e diversos segmentos da população civil, eles vão ser colocados como sujeitos ativos, eles são agentes dessa história. Foi a mobilização deles que obrigou o governo, os escravizadores, a acabarem com a escravidão. E também outra coisa aqui para finalizar, e depois de terminar a escravidão, o que é que fica na nossa sociedade? Então, a história da escravidão no Brasil e a forma como ela foi extinta teve consequências políticas, sociais, econômicas e culturais para a atualidade. Então, a gente já discutiu a forma como foi extinta a escravidão no Brasil. Sem nenhuma medida reparadora para os escravizados, sem nenhuma medida de planejamento para inserir esses negros na sociedade. Então, isso resulta na grande desigualdade social que temos hoje. E aí questões culturais como o preconceito, o racismo, se é que isso pode ser chamado de cultura, né? Eu estou falando assim, cultural, vamos dizer no sentido negativo, seria uma cultura negativa. Então, a cultura do racismo, a cultura, né, do preconceito, que ficou, veio dessa história da escravidão no Brasil e que ficou na nossa sociedade, que a gente precisa eliminar. Então, é isso que a gente tem a ver com essa história que a gente acabou de estudar. É isso que a gente tem que observar. Não é apenas saber que aconteceu a escravidão, saber quando começou, quando terminou, quantos escravos veio, quantas leis teve. Não é isso é interessante, mas não basta. A gente tem que pegar isso e mobilizar para a atualidade e entender o que é que isso tem a ver com a nossa atualidade. Então, a gente tem uma população de negros, que é a maioria da população, mas eles não são a maioria em diversos segmentos da sociedade, como nas universidades, nos setores políticos, em diversos outros segmentos, nos setores de trabalho. Então, a gente precisa repensar o nosso presente a partir do estudo, da compreensão dessa história e de suas consequências para este presente, para a gente construir um futuro diferente. Então, a questão de verificação, que é a questão de verificação do vídeo, ou seja, que vocês assistiram ao vídeo. Então, essas perguntas, elas são uma forma de eu ver que realmente vocês assistiram. Obviamente, quando vocês respondem as perguntas, vocês têm que estar dialogando também com as questões que eu coloquei no vídeo, ou seja, com o conteúdo, com as discussões que eu trouxe aqui no vídeo. Então, a questão de verificação é: discuta as consequências da escravidão africana no Brasil para a sociedade atual. E aí, eu finalizo esta aula aqui com o cartaz aqui, né, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra, que foi há 2 dias atrás, né, no dia 20, é interessante que os negros, o movimento negro, ele não comemora o 13 de maio, que foi o dia de aprovação da Lei Áurea, mas sim o 20 de novembro, que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, então, que é o símbolo da resistência negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.